Bom, a consultoria americana FC Stone divulgou hoje um novo relatório prevendo que a área de safra de milho verão vai subir 10%. Isso é o mesmo que estava no relatório anterior. Agora a gente vai saber do Glauco Monte como vai ficar a safra de inverno de milho e a safra de soja neste novo dado divulgado hoje, né? Glauco, muito boa tarde. Vamos começar pelo milho. Safra de verão cresce, safra de inverno vai ficar como? Diga pra gente, hein? Kellen, boa tarde, né? Feliz 2017. Eu acho que assim como a FC Stone, ela manteve o aumento que a gente vem colocando na área verão, né? Como você comentou aí, em torno de 10%, né? Na área de inverno, a gente também colocou um leve aumento. Claro que a área de inverno ainda ela tá para ser plantada, a gente não sabe exatamente, mas nossa previsão é que também tem um aumento. Isso traria aí o milho na produção de safra e safrinha ou segunda safra, né? A mais de 90 milhões de toneladas, mas isso, lembrando, a gente tem que ter um clima favorável, né? Sem dúvida nenhuma. Ano passado a gente teve quebra, perdemos aí uma boa quantidade, a gente finalizou com 66, 67 milhões, e a gente teria uma recuperação da produção de milho aí para mais de 90 milhões, a nossa previsão é em torno de 91 milhões de toneladas de milho. Bom, isso seria uma das maiores safras dos últimos anos, se confirmada essa previsão, não é, Glauco? Sem dúvida, se eu não me engano, eu acho que seria a maior safra de milho da história, né? A gente nunca produziu, acho que mais de 90 milhões de toneladas. Claro que essas notícias não soam bem ao ouvido do agricultor, que à medida que vê uma consultoria como a de vocês, trazendo previsões de uma grande safra, talvez a maior da história de milho, naturalmente os preços poderiam também ser afetados. De acordo com as condições climáticas que estão sendo vistas, há uma tendência maior de se confirmar este dado? O que você vê pela média histórica de chuvas e de comportamento também dos preços, né, Glauco? Uhum. Olha, Kellen, tem os dois, como você comentou, tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que a gente fica contente do produtor conseguir produzir uma safra grande, com bons rendimentos, sem dúvida que isso afeta um pouco o preço, né? Falar um pouquinho mais da safra verão, eu acho que essa sim, a gente está, claro que tem muito a se desenvolver ainda, né? Mas a gente está muito próximo de se consolidar, a gente tem chuvas essa semana, nessas primeiras semanas agora do ano, não acredito que a gente vai ter, né, até esse momento, grandes problemas, né? Então, por enquanto, pelo menos a primeira safra, há uma porcentagem grande dela pelo menos se consolidar próximo desses números que a gente está colocando. Claro que a segunda safra ainda não foi nem plantada, né? Então, assim, está no papel, ela não saiu do papel para ser plantada ainda, vamos dizer assim, né? Por enquanto, a perspectiva é que seria positiva, né? Que a gente teria efetivamente esses 91 milhões, mas tudo tem que se confirmar. E o nosso grande volume é a segunda safra, né? Então, o produtor ainda, a gente vai ter na minha opinião, muitos altos e baixos, ainda principalmente com relação ao clima, até a gente confirmar efetivamente essa safra. Mas nossa previsão, a primeira previsão, a gente não pode prever já alguma quebra de safra, né? A gente colocou rendimentos normais e isso trouxe para a gente aí em torno de 90, 91 milhões de toneladas de produção. Agora, quando você analisa uma tendência de uma grande safra somada para verão, somada à safra de inverno, a gente vê com qual patamar de preço as negociações para 2017, hein, Glauco, para milho? Olha, Kelly, se a gente pegar a BMF, né, vamos dizer assim, a média da BMF, ela vinha em torno de 25, 27 reais antes desse ano que a gente ultrapassou a média, né, e a gente praticamente os preços atuais da safra do setembro, por exemplo, é o que a gente via, fechou o ano, praticamente quase o ano do ano passado. Então a gente iniciou está iniciando 2017 com um patamar de preço muito próximo do ano de 2016, do começo do ano de 2016. É que durante o ano a gente teve todo aquele problema climático, teve a questão de estoques, daí quebra na primeira safra, né? Então esse ano o que a gente tem de preço, se a safra se consolidar, a gente poderia sim ter os preços trabalhando um pouco abaixo do que a gente tem atualmente, né? Até porque a diferença de produção do ano para o outro é muito grande e a demanda ainda não se recuperou, né? Mas isso é uma previsão que a gente está fazendo agora nas primeiras semanas, né? Então, ou seja, tem muita coisa que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente então analisa o milho de acordo com os dados de vocês. Primeiro, uma projeção de uma safra superando 90 milhões de toneladas, incluindo verão e inverno para 2017 e, naturalmente, uma pressão de baixa nas cotações se as condições climáticas confirmarem, de fato, esta grande safra de milho. Passado deste assunto, vamos entrar na soja. Abrimos 2017 com 2 contratos abaixo de $10 o bushel. O que o relatório de vocês prevê para a safra de soja, que é uma co-irmã aí do milho, né? Exato. No caso da soja, a gente está prevendo
quase, assim, a gente manteve, quase não teve aumento diário, um leve aumento diário, né? Mas uma recuperação em termos dos rendimentos, né? Isso nos levaria a produzir mais de 100 milhões, né? Nossa previsão é em torno de 102,7 milhões de toneladas, que era a previsão próxima do que a maioria das estimativas estavam ano passado, mas a gente acabou tendo quebra, né? Então, assim, sem quebra é a nossa produção esperada em torno aí de 102, 103 milhões de toneladas de soja, e o clima até esse momento tem sido favorável, né? A gente já tem até algumas regiões, poucas, mas ainda regiões sendo já tá prontas para serem colhidas, né? Já está começando a colheita, em alguns lugares estão bem adiantados, alguns lugares que a safra está se desenvolvendo, essas chuvas que estão previstas para essa semana vão ser benéficas, né? Então acredito eu que a safra como um todo, a safra de soja, até esse momento esteja indo muito bem, e talvez esse ano a gente bata nosso recorde de produção, o que é muito bom pelo lado dos rendimentos para os produtores, né? E comparado no preço, né? O preço, diferentemente do caso do milho, que a gente está no mesmo patamar, a gente comparar com o ano passado, a gente está nessa época do ano com preços melhores até que o ano passado. Bom, aí você está trazendo uma expectativa de uma safra superior a 100 milhões de toneladas, que os preços comparativamente ao ano passado, nesta época, estão melhores, mas preço abaixo de $10 o bushel preocupa o produtor de soja, que prevê um ganho um pouco melhor diante de altas de custos. Você acha que a demanda pode mudar a situação dos preços e a gente voltar a ter cotações mais altas já no começo deste ano, Glauco? Olha, Kellen, acho que a demanda foi o nome do jogo, vamos dizer assim, não vou falar começo de ano, mas no começo de ano agrícola, né? Desde setembro, outubro, ali do ano passado para os Estados Unidos, né? E agora nesse começo de ano para a gente, ou seja, ela vem consumindo muito aí, até por isso que mesmo os Estados Unidos produzindo muito, uma safra recorde, e a gente com uma perspectiva de uma safra recorde, os preços eles se mantiveram, apesar de ter caído, mas se mantiveram acima, por exemplo, do ano passado. Na média, $1 por bushel acima do ano passado nessa época, exatamente porque a demanda é forte e continua muito forte, né? Okay. Então, se a demanda se permanecer dessa maneira, ela sim pode dar sustentação de preço para a gente, e daí tem todo o desenvolvimento ainda da safra, da finalização da Argentina e depois dos Estados Unidos novamente. Glauco Monte, muito obrigada por abrir 2017, trazendo em primeira mão também um relatório feito pela FC Stone aos telespectadores do Mercado e Companhia. Um bom ano para todos nós e até a próxima. Bom ano para vocês, até a próxima. Muito obrigado, Karen. Obrigada a você.